O São Paulo completa 95 anos de existência neste dia 25 de janeiro de 2025 e para comemorar essa data tão importante, vou montar a maior seleção de todos os tempos do tricolor. Vem comigo e segura essa resenha. 95 anos de história e muitas conquistas. O São Paulo nem chegou ainda ao seu centenário e já conquistou muito mais títulos do que aqueles clubes que já completaram 100 anos de existência. E além dos títulos, nesses 95 anos de história, muitos bons jogadores passaram pelo Morumbi e vestiram a camisa do São Paulo. E os melhores jogadores eu vou convocá-los agora na melhor seleção de todos os tempos do São Paulo. Mas antes, aproveita, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do tricolor. Bom, vamos começar pelos goleiros. Eu selecionei aqui dois grandes paredões que fizeram história com a camisa do São Paulo. O primeiro é o goleiro Zete, que foi multicampeão na era do Tele Santana na década de 90, e Rogério Ceni, o mito, o goleiro artilheiro, também fez história não só no São Paulo, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol mundial. É claro que são dois goleiros muito importantes em épocas diferentes dentro aí desses 95 anos de história do tricolor. Cada um teve a sua importância na sua época. É claro que o Zete ali foi essencial nas conquistas de 92 e 93 da Libertadores e também do Mundial, além dos outros títulos ali com aquela equipe memorável comandada pelo técnico Tele Santana. E Rogério Ceni, um pouco mais recente, foi essencial também na conquista do tricampeonato mundial Interclubes em 2005 e também o tri da Libertadores no mesmo ano, além do Campeonato Paulista que também o São Paulo levantou naquele ano memorável de conquistas que foi o ano de 2005. Mas afinal, Zete ou Rogério Ceni? Com certeza é uma decisão difícil. Para mim são dois grandes ídolos, dois goleiraços aí da equipe do São Paulo, mas por toda a sua história, por toda a sua importância e além de ter não só fechado o gol, mas também feito gols, né, ter aí colocado o seu nome na história como o maior goleiro artilheiro do mundo, eu vou convocar hoje Rogério Ceni, não tirando os méritos do Zete. O Zete também tem toda a sua importância na equipe do São Paulo, mas hoje eu vou de Rogério Ceni. O mito que fez aí em sua carreira 131 gols, consagrando-se como o maior goleiro artilheiro da história. Além disso, vestiu a camisa do tricolor em mais de 1000 jogos e também está aí na história do São Paulo em momentos memoráveis. Dois momentos aí incríveis que eu posso citar aqui para vocês que eu pude vivenciar. Um deles foi naquela cobrança de falta do Gerard contra o Liverpool na final do Mundial Interclubes em 2005, em que o Rogério Ceni foi buscar a bola lá na gaveta, uma defesa incrível, muito importante, que foi considerada até como se fosse um gol para o São Paulo, diante de toda a dificuldade que o tricolor enfrentou naquela grande final contra o Liverpool, que era o então campeão da Champions League e era favoritíssimo ao título e foi desbancado pela equipe do tricolor, comandada aí por Rogério Ceni, Mineiro, Aloísio, Amoroso, o técnico Paulo Autuori e tantos outros jogadores incríveis que integravam aquele elenco. Outro momento memorável, com certeza, foi o gol de número 100 do Rogério Ceni, nada mais, nada menos, contra o nosso principal rival, o Corinthians. Aquele golaço de falta que até hoje também é lembrado, eu tenho certeza que não só pelos São Paulinos, mas também pelos corintianos que sentiram muito aquele golaço do mito que fez o seu 100º gol contra a equipe do Corinthians, um tremendo golaço. E o resto todos já sabem, o resto é história. Agora vamos falar dos zagueiros. Zagueiros eu mencionaria dois aí entre os meus prediletos, entre tantos outros bons nomes, né, que vestiram a camisa do São Paulo ali no setor defensivo. O primeiro é Dario Pereira, um grande jogador que foi destaque lá na década de 80, conquistou vários campeonatos paulistas com a camisa do tricolor, um uruguaio, mais um uruguaio entre tantos que já vestiram a camisa
do São Paulo. Então eu iria de Dario Pereira e também outro uruguaio que jogou mais recentemente pelo tricolor, Diego Lugano, que foi aí um dos principais defensores do tricolor, também no Mundial Interclubes contra o Liverpool, arrebentou, controlou o sistema defensivo, não deixou os atacantes do Liverpool avançarem, enfim, ajudou muito a equipe do São Paulo e foi uma peça essencial no esquema tático do técnico Paulo Autuori na conquista do Trimundial em 2005. E na lateral esquerda? Na lateral esquerda vou convocar o pentacampeão mundial com a seleção brasileira, o Júnior, ele que foi também uma peça essencial aí no ano de 2005, um ano de muitas glórias para a equipe do tricolor. Ele participou aí da conquista do Paulista, da Libertadores, do Mundial e também do Campeonato Brasileiro em 2006, quando o São Paulo iniciou aí aquela fase de conquistas de brasileiros seguidos, conquistou aí 3 campeonatos brasileiros seguidos, comandados pelo memorável técnico Muricy Ramalho. Então, na lateral esquerda, eu acho que não tem outro nome melhor do que Júnior, um lateral esquerdo completo, habilidoso, que fazia cruzamentos precisos e foi destaque não só no São Paulo, mas também na seleção brasileira e também em alguns clubes europeus, na qual tiveram aí o privilégio de contar com Júnior nos seus elencos. Agora vamos para a lateral direita. Na lateral direita eu também tenho 2 nomes prediletos aí, Cicinho e Cafu. Esses 2 nomes são aí essenciais para também história do tricolor. Cicinho, que já vestiu aí a camisa do Real Madrid, inclusive, né, um dos principais clubes do mundo, né, não só da Europa, mas do mundo. Cicinho foi destaque e muito importante também em grandes conquistas da equipe do tricolor. Mas diante também por ser um jogador mais completo e diante de toda a história que ele construiu, não só com a camisa do São Paulo, mas em todos os clubes que passou e principalmente na seleção brasileira, eu vou hoje na lateral direita com o jogador Cafu. Cafu, que também integrou aquele elenco memorável na década de 90 com o mestre Tele Santana, participou diretamente ali de um dos gols contra o Barcelona, naquela cobrança de falta do Raí. Então, Cafu, por toda a sua história, por toda a sua habilidade na lateral direita, com certeza um dos principais laterais direitos que o Brasil já teve. Fez história com a camisa do tricolor na década de 90 e depois, um pouco mais tarde, em 2002, consagrou-se pentacampeão mundial com a seleção brasileira comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Além disso, participou de 3 finais consecutivas de Copa do Mundo, né? Cafu jogou aí em 94, 98 e 2002. Além de ter conquistado o título mundial, também é o único jogador na história aí a disputar 3 finais consecutivas de Copa do Mundo. Então, na lateral direita não tem outro nome, o nome certo é Cafu, um dos grandes ídolos da história do tricolor. Bom, agora vamos para o meio-campo. No meio-campo também tem 2 craques que jogou muita bola, ambos vestiram a camisa da seleção brasileira, disputaram Copa do Mundo. O primeiro, Toninho Cerezo, um grande jogador que teve uma passagem até que rápida pela equipe do São Paulo, mas também integrou aquele elenco vitorioso comandado por Tele Santana. Ele chegou ao São Paulo um pouco mais velho, mas trouxe muita experiência para o elenco que venceu tudo ali no início da década de 90. É uma pena que Toninho Cerezo ficou marcado, né, por aquele lance terrível na Copa de 82 contra a Itália, onde ele errou um passe ali no meio-campo e o Paolo Rossi, o italiano, acabou aproveitando e marcando um gol naquela eliminação trágica da equipe brasileira, em que aquela seleção é considerada até hoje uma das melhores seleções que o Brasil já teve, mas que infelizmente não conseguiu sagrar-se campeã do mundo. Mas por mais que tenha tido essa falha, esse episódio aí lamentável em sua carreira, Toninho Cerezo foi um dos grandes meio-campistas que o São Paulo teve. E o outro segundo nome que eu citaria aqui, com certeza é de Raí. Raí também teve um papel fundamental no esquema tático de Tele Santana lá no início da década de 90 e não só jogou bem
com a camisa do São Paulo, mas foi decisivo em muitos momentos com gols importantes. Quem não se lembra, né, daquele gol de falta contra a equipe do Barcelona, narrada pelo memorável Osmar Santos, um tremendo golaço em que ele jogou a bola lá na gaveta e ajudou muito o São Paulo aí nas conquistas da Libertadores, do Mundial Interclubes, e com certeza até hoje é lembrado pelos torcedores do tricolor. E atualmente ele continua fazendo parte do São Paulo, onde ele exerce funções aí extra-campo, faz parte da atual diretoria do elenco tricolor. Então, no meio-campo seria esses dois nomes: Toninho Cerezo e o craque Rai. Bom, agora vamos para os volantes. Volante, eu tenho um nome só, um nome único e que eu acredito que foi um dos melhores volantes que o São Paulo já teve. O nome dele é Mineiro. Mineiro que não só fez o gol do título mundial Interclubes do São Paulo em 2005, aquele gol incrível com o passe do Aloísio, mas Mineiro não teve só esse momento importante com a camisa do tricolor. Ele também foi muito importante no esquema tático do Paulo Autuori em 2005 e foi também decisivo e contribuiu muito nas conquistas que o tricolor teve naquele ano. Então, Mineiro é o volante que eu convoco para a melhor seleção do São Paulo de todos os tempos. Bom, agora vamos para o ataque, vamos ao que interessa, vamos aos nomes daqueles caras que foram responsáveis por balançar as redes para o tricolor em muitos momentos de sua história. E se uma coisa que o São Paulo sempre teve foram bons atacantes, eu poderia citar aqui diversos atacantes incríveis que passaram pelo São Paulo, como Luiz Fabiano, França, Kaká e tantos outros que vestiram o manto tricolor. Mas na melhor seleção de todos os tempos, hoje eu não conseguiria citar um nome só, então por isso eu vou citar três nomes. O primeiro dele é Pedro Rocha. Pedro Rocha, que um pouquinho lá atrás foi destaque com a camisa do tricolor. Ele que é mais um uruguaio que fez história no time do Murumbis, é uruguaio naturalizado brasileiro. Ele fez história e foi um dos principais atacantes aí do São Paulo na década de 70. Outro nome que não pode ficar de fora é dele, Serginho Chulapa. Serginho Chulapa também foi outro que literalmente jogava de terno. E é até hoje, até os dias atuais, o maior artilheiro da história do São Paulo. Somente com a camisa do São Paulo foram 399 jogos e impressionante 242 gols marcados. Então, Serginho Chulapa não poderia ficar fora da melhor seleção de todos os tempos da equipe tricolor. E outro nome que não poderia ficar fora desta lista é dele, do craque não só do São Paulo, mas da seleção brasileira, Careca. Ele foi contratado em 83 pela equipe do tricolor, foi campeão paulista, campeão brasileiro e também fez muitos gols, balançou muito as redes dos adversários com a equipe do tricolor. Dono de uma habilidade impressionante, Careca aí foi com certeza um dos maiores atacantes que o São Paulo já teve. Bom, e para fechar, bora falar sobre o melhor técnico da história do São Paulo. Eu citaria aqui vários nomes, mas hoje eu vou me concentrar em dois grandes técnicos que comandaram o tricolor em tempos diferentes, mas que também chegaram a trabalhar juntos e também tiveram aí seu nome marcado em épocas diferentes do São Paulo, mas com uma coisa em comum. Ambos conquistaram títulos importantes e marcaram seus nomes na história do tricolor. O primeiro deles, Muricy Ramalho. Muricy Ramalho foi um dos alunos do mestre Tele Santana. O segundo nome que eu já iria citar aqui é de Tele Santana. Então, Muricy Ramalho e Tele Santana eu colocaria aí como os melhores técnicos da equipe do São Paulo. Muricy Ramalho, por toda a sua história que construiu ao longo de sua passagem no tricolor. Muito conhecido por aquela frase, aqui é trabalho, Muricy Ramalho conquistou 3 vezes seguidas o Campeonato Brasileiro de Futebol. Levou o São Paulo a ser campeão por 3 anos consecutivos do Campeonato Brasileiro. Um feito que até hoje não foi alcançado por nenhum outro clube brasileiro. Então, Muricy Ramalho com certeza tem
aí o seu nome marcado na história do tricolor e atualmente também continua aí se dedicando ao São Paulo, fazendo parte da atual diretoria. Mas entre Muricy Ramalho e Tele Santana, claro, como eu já disse, ambos têm sua importância na história do time do Morumbis, mas com certeza eu não poderia deixar de eleger outro técnico a não ser Tele Santana. Tele Santana com certeza foi o maior técnico da história do São Paulo. Comandou não só o São Paulo em um momento importante de conquistas, mas também comandou a seleção brasileira em Copas do Mundo. Tele Santana é tão importante para a história do São Paulo que hoje ele tem uma estátua na frente do estádio do Morumbis. Tele Santana que conquistou aí na década de 90 Libertadores, Mundial, Recopa e tantos outros títulos memoráveis nessa época aí, no início da década de 90, que foi considerada aí uma das melhores épocas, um dos maiores períodos de conquistas do São Paulo. Bom, galera, então esses são os principais nomes que eu colocaria na melhor seleção de todos os tempos do São Paulo. E antes de encerrar, me diz aqui nos comentários, você acha que faltou algum nome nessa seleção? Me diz aqui nos comentários. Bom, galera, por hoje é só. Até a próxima resenha. Um grande abraço e vamos São Paulo!